No ânimo geral, incluindo os mais íntimos do Nazareno, flutuava a crença de que era ele o libertador esperado. Por um instante, deixei-me arrastar pela fantasia e imaginei o que poderia acontecer se o Rabi tivesse cedido aos incessantes pedidos do povo, mas não eram essas, nem nada que se parecesse, as intenções do Galileu. Muito pelo contrário. Não se importando com as sugestões dos próprios discípulos, que lhe suplicavam, que se dirigiu à multidão, Jesus de Nazaré, em silêncio e com seu peculiar passo rápido, deixou-os, entrando no grande terreiro do templo pela chamada porta dupla. Os apóstolos e as mulheres recordaram as ordens de Cristo de não se dirigirem publicamente aos hebreus e, de cara fechada e mau humor, acompanharam o mestre até ao interior do templo, observando como parte dos que o tinham vindo aclamando se dispersava, enquanto outras centenas se decidiam, finalmente, por acompanhar o mestre. Ao penetrar no grande terreiro que rodeava o santuário, e apesar de ter visto aquele formidável retângulo do ar, fiquei impressionado pela magnificência da obra. Herodes julgara tudo por tudo na construção daquele templo. Enormes blocos de pedra, meticulosamente esquadrejados e unidos, os maiores de 4,80 m x 3,90 m, constituíam as fileiras inferiores dos olhares. O imenso átrio dos gentios, que rodeava totalmente o santuário propriamente dito, fora cercado por uma soberba colunata. Uma balaustrada isolava o templo da zona destinada aos que não eram judeus, o mencionado átrio dos gentios. Por cima de duas das suas 13 portas de acesso ao interior, e nas quais montavam guarda os levitas ou guardas, comandados pelos 7 guardas permanentes, pude ler advertências, em grego, que, naturalmente, respeitei a todo momento. Diziam textualmente: nenhum estrangeiro pode penetrar na cerca e muralha em torno do santuário. Todo aquele que for surpreendido violando esta ordem será responsável pela pena de morte que daí lhe vier. Realmente, os historiadores, como Jósefo e Tácito, não tinham exagerado ao descreverem aquela maravilha. Ao entrar no gigantesco retângulo, fosse qual fosse o acesso que se utilizasse, ficava-se deslumbrado pelo luxo. Todas as portas, tanto a probática como a dourada ou os pórticos duplo, triplo e o real, tinham sido cobertos por placas de ouro e de prata. Só havia uma exceção, ainda que não me fosse possível verificá-la, pois que se encontrava mesmo no centro do templo. Era a chamada Porta de Nicanor. Segundo Jósefo e Amisne, todas as portas que ali havia eram douradas, exceto a Porta de Nicanor, pois nela acontecera um milagre, segundo outros, porque o seu bronze brilhava como ouro. O arquivo contido no computador central do módulo afirmava, segundo o escrito rabínico Midot II, 3, que a referida porta de Nicanor, situada entre o átrio das mulheres e o dos israelitas, todo ele no interior do templo, era em bronze de Corinto. Segundo Jósefo, 9 portas do templo, juntamente com dintóis e ombreiras, estavam completamente revestidas de ouro e de prata. Só uma era de bronze de Corinto, a qual superava muito as outras em valor. Ao incendiar as portas para conquistar o templo, fundiu-se o revestimento e as chamas alcançaram, assim, as partes de madeira. Continuando a descrever esta suntuosidade, Flávio Jósefo assegurava que o vestíbulo estava inteiramente forrado por placas de ouro de 100 côvados quadrados e da grossura de 1 denário de ouro. Das vigas do vestíbulo pendiam correntes de ouro. Havia ali 2 mesas, uma de mármore e outra de ouro, ouro maciço. Por cima da entrada que dava para o vestíbulo e deste ao santuário estendia-se uma parreira, também de ouro, a qual crescia constantemente com as doações de ornamentos de ouro, que os sacerdotes se encarregavam de pendurar. Além disso, por cima desta entrada pendia aquelas horas do entardecer, com a luz solar incidindo obliquamente sobre Jerusalém, as agulhas que sobressaíam do telhado, inteiramente banhadas em ouro, reluziam e cintilavam, dando ao conjunto um halo quase mágico e fascinante. O átrio dos gentios, em especial toda a zona próxima das colunatas do chamado Pórtico Régio, apresentava um movimento fora do vulgar. Boa parte desta área do grande retângulo do templo encontrava-se cheia de barraquinhas, mesas e gaiolas com pombas.
Tendo em conta que o referido terreiro media, na sua parte mais estreita, justamente ao pé da colunata do pórtico régio, 735 pés, é fácil fazer uma ideia do volume de postos de venda que, em 3 ou 4 filas, ali tinham sido montadas. Não cheguei a conte-las na sua totalidade, mas duvido muito que as bancadas dos vendedores fossem menos de 300 ou 400. Na sua maioria tratava-se de intermediários, que negociavam com os animais que deviam ser sacrificados na Páscoa. Ali se vendiam cordeiros, pombas e até bois. Em muitas das barracas, que não eram mais que simples tabuleiros de madeira montados sobre as próprias gaiolas ou, quando muito, munidos de pernas ou suportes com dobradiças, se ofereciam e cantavam ao público muitos dos produtos necessários ao rito do sacrifício pascal. Azeite, vinho, sal, ervas amargas, nozes, amêndoas tostadas e até marmelada. E em metade daquele mercado ao ar livre pude distinguir também uma comprida fileira de mesas dos chamados cambistas, gregos e fenícios, na sua maioria, que se dedicam ao câmbio de moedas. A circunstância de muitos milhares de peregrinos serem judeus residentes no estrangeiro quase tornara obrigatória a presença de tais banqueiros. Ali vi moedas gregas, tetradracmas de prata, didracmas ticos, dracmas, óbolos, calcos e letons ou caldeirinhas de bronze, romanas, denários de prata, sestércios de latão, dispôndios, assis ou assarinhos, semis e quadrantes, e, naturalmente, todas as variantes da moeda judaica, denários, mas e pôndios, todas elas de prata, e assis, musmes, cultrons e perutas, de bronze, entre outras. Além disso, estes cambistas ofereciam um importante serviço aos hebreus, já que lhes proporcionavam o câmbio necessário para poderem satisfazer o tributo obrigatório ou contribuição ao tesouro do templo. A sua presença no local, portanto, era tão antiga quanto um espelho de ouro, que refletia os raios do sol nascente através da porta principal, que não tinha batentes. Fora uma doação da rainha Helena de Adiabena. No santuário, que ficava atrás do vestíbulo, encontravam-se singulares obras de arte, que constituíram os troféus de Tito na sua entrada triunfal em Roma: o candelabro maciço de 7 braços, de 2 talentos de peso, cada talento equivalia a 34 quilos e 272 gramas, e a mesa maciça dos pães da oração, também de vários talentos de peso. Finalmente, o Santa Sanctorum devia encontrar-se vazio e as suas paredes totalmente cobertas de ouro. Uma vez dentro do átrio das mulheres, o ouro resplandecia também por toda a parte. Havia candelabros de ouro, com 4 cálices nos vértices. As tesourarias do templo estavam a abarrotar de objetos de prata e de ouro. Segundo Jósefo, ao registrar-se a destruição do templo pelos romanos, a província da Síria viu-se inundada por uma gigantesca oferta de ouro, que trouxe como consequência a queda da libra de ouro. N. do M. tolerada. E dou previamente todos estes pormenores porque, no dia seguinte, segunda-feira, 3 de abril, ia ser testemunho excepcional de um fato histórico, impropriamente designado por expulsão dos vendilhões do templo por Jesus, que, a julgar pelo que pude ver, não tinha sido descrito corretamente pelos evangelistas. Enquanto o mestre e os seus discípulos passeavam por entre os postos de venda, contemplando os preparativos para a Páscoa, eu aproveitei para trocar algumas das minhas pépitas de ouro por moeda romana e hebraica, em partes iguais. No total, e depois de não pouco regatear com um daqueles malditos especuladores fenícios, obtive 400 denários de prata e várias centenas de asses, ou moeda fracionária, por quase metade da minha bolsa. Ao contemplar o Rabi da Galileia, rodeado pelos seus amigos, falando pacificamente com aquelas centenas de mercadores, assaltou-me uma inquietante dúvida. Como podia mostrar-se Jesus tão tranquilo e natural com aqueles cambistas e intermediários quando o Evangelho afirma que, numa das suas múltiplas visitas ao templo, se lançou contra eles com um chicote, atirando pelos ares as mesas?
A explicação, lógica e simples, chegaria, como disse, no dia seguinte. Pouco a pouco, a multidão que o tinha seguido até o grande terreiro que rodeia o santuário foi esquecendo o Nazareno, e o mestre, na companhia dos seus discípulos, entrou no templo pelo pórtico Corinto, perdendo-se lá dentro. Eu não tive outro remédio senão esperar no átrio dos gentios. Esta circunstância ia impedir-me de estar presente no conhecido episódio da viúva, que, naqueles instantes, devia ir a um dos mealheiros onde os judeus depositavam a sua contribuição para o templo. Quando o grupo saiu, André falou-me da lição que Jesus acabava de lhes dar e que, no essencial, foi corretamente narrada pelos evangelistas. O que eu não sabia é que aqueles mealheiros, em número de 13, estavam estrategicamente situados numa sala que rodeava o átrio das mulheres. As hebreias não podiam sair daquele recinto e entrar-se nos pátios dos homens ou dos sacerdotes. Eram recipientes em forma de trombeta, estreitos na boca e largos no fundo, para os proteger dos ladrões. O terceiro mealheiro estava confiado a um tal Petagia, responsável pelos sacrifícios das aves e que controlava o dinheiro depositado no terceiro mealheiro. Em vez de realizar a oferenda dos animais, o judeu podia entregar o equivalente em dinheiro. Pois bem, Petagia, cujo verdadeiro nome era Mardoqueu, recebera este apodo por causa da sua extraordinária facilidade como poliglota. Conhecia 70 línguas. A palavra patage significa abria, quer dizer, abrir as palavras, ao interpretá-las. Aquela alusão de André ia ser muitíssimo vantajosa para mim, uma vez que, dias depois, o tal Petagia ia jogar um importante papel numa das negações de Pedro. Enquanto esperava a saída do grupo do santuário, sentei-me muito perto dos mercadores e pude assistir a um fenômeno que, segundo parece, era frequente na compra e na venda.